O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe daremos um peão pela nossa quebrada latino-americana. Cristina Kirchner sofre atentado na Argentina. Estamos gravando esse programa no dia 2, né? E o atentado foi do dia 1 para o dia 2, basicamente, né? E mudou todo o nosso roteiro. Mudou o roteiro, né? Eu falei isso na notícia do Iraque. Tava meio em dúvida, né? Se seria ou um bloco de Oriente Médio destacando o Iraque ou um de África, já que vocês vão perceber que a gente tem várias notícias sobre a África, né, novamente. Mas, enfim, imagino que muitos dos nossos ouvintes, meu caro Matias, devem ter visto as imagens também. As imagens, elas dão agonia. Porque, assim, se aquela arma tivesse disparado, a gente teria visto uma morte violentíssima em close em HD, sabe? Lembrando que existem apenas 2 assassinatos de grandes autoridades, né, que foram filmados. O do rei Alexandre da Iugoslávia e o do JFK, o John Kennedy, presidente dos Estados Unidos. Nós temos outras imagens famosas, fortes e tal, mas seria, assim, uma coisa bem, bem agoniante. Para quem não viu, tá? A Cristina Kirchner, ela tá perto da residência dela, cercada por... eram apoiadores, inclusive, né? A maioria de apoiadores, alguns seguranças, né? Porque está ocorrendo uma vigília, né? Próximo do apartamento dela, no bairro portenho de La Recoleta, na zona norte da cidade. E justamente no meio dessa multidão que esse terrorista, né, acho que a gente pode catalogar assim, tentou disparar. A gente ouve até o barulho do gatilho, né, numa das filmagens, contra a vice-presidenta da Argentina. Lembrando que ela, além de vice-presidenta, ela também é presidente do Senado, né, pela estrutura política argentina. E ela está voltando justamente uma sessão na Câmara Alta. Isso, e aí ela estava cercada de repórteres, de jornalistas, por isso que tem tantas imagens. Você falou, né, de chamá-lo de terrorista, né? O criminoso ou terrorista, ainda tem que ver como é que ele vai ser enquadrado. Segundo o Alberto Fernandes, a ideia é que seja enquadrado como terrorista. E aí, antes da gente falar especificamente dele, né? Só colocar no contexto que, assim, no programa passado a gente mencionou que um promotor pediu 12 anos de prisão contra ela pelo suposto desvio de verbas em relação à província natal do Nestor Kirchner, né? Você explicou bem aqui o acontecido. E ela também já tinha sido alvo, né, a vigília, né, na frente da casa dela, que você mencionou, na sexta-feira, melhor dizendo, ela já tinha sido alvo, né, de uma operação policial, né, que cercou as ruas próximas com tapumes e tal. Então, lembrando que o atual chefe de governo da cidade autônoma de Buenos Aires também é um opositor, né, o Larreta, que é um virtual candidato presidencial pela proposta republicana no ano que vem. E aí, o que circulou muito, né, o que foi assim, junto com as imagens, circulou muito a identidade do criminoso / terrorista, a especulação de que ele seria um apoiador ou não do Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Por quê? Porque o nome dele é Fernando Andrés Sabag Montiel. Ele é filho de um chileno e uma argentina. Ele tem 35 anos de idade. Ele nasceu no Brasil. Você até mencionou, né, que não se sabe ainda direito a cidade, que teve gente falando São Paulo, teve gente falando Rio de Janeiro.
De qualquer maneira, ele reside na Argentina desde 1993, quando ele tinha 6 anos de idade. Tá? A fonte dessa informação, no caso, é o jornalista Ariel Palacios, correspondente da Globo News em Buenos Aires, que é argentino. Nas redes sociais dele não tem quase nenhum comentário sobre a política brasileira, né? Ele fala de política de um modo geral, principalmente da Argentina. Já teceu comentários xenofóbicos contra peruanos, até por uma questão de trabalhista, né? Que ele teria se envolvido numa discussão por conta de venda de comida na rua, enfim. Mas ele não é ligado à política no Brasil, apesar de ser o seu país natal, né? Ele, vamos dizer, ele pensa como um cidadão argentino como ele é, né? Tanto por ser filho de mãe argentina e por viver no país boa parte da sua vida, ter, enfim, os direitos políticos lá. Só que ele é ligado a setores de extrema-direita, tanto, né, nas suas tatuagens quanto algumas postagens, e até eu vi uma matéria, um perfil bastante completo no La Nación, e que eu imagino que o jornalista, no caso, já deva ter trombado com ele, já devia conhecer, né? Porque a matéria foi publicada já na madrugada, mas muito detalhada, né? Falando que ele era muito envolvido na cena do thrash metal. E a Letícia Oliveira também puxou algumas coisas sobre ele, das redes sociais dele, das tatuagens dele. Como você mencionou, né, inclusive eu acabei de ver aqui, eu tinha colocado no roteiro ontem à noite, quando eu estava, sei lá, com 100 curtidas, a thread da Letícia Oliveira no perfil dela Bicicleta, agora está com mais de quase 15 mil curtidas no Twitter, quase 3 mil compartilhamentos. E só me corrigindo, a matéria que eu me referi a esse perfil foi no Infobae, escrita pelo Federico Fassbender, e ele era ligado não ao thrash metal, mas ao black metal. O Federico Fassbender, que não esteve em Bastardos Inglórios, ao contrário do outro Fassbender. Do Michael. E nessa, como você mencionou, ele tem várias tatuagens neonazistas, inclusive um sol negro no cotovelo. E assim, o sol negro, ele é um símbolo, nazista por excelência, né? Inclusive, a própria Letícia comenta no perfil dela, existem símbolos que foram cooptados pelos nazistas e por grupos neonazistas, como a Cruz de Ferro, que é um símbolo que existe desde a Idade Média. Existem símbolos que foram criados posteriormente ao nazismo por grupos neonazistas, e existem os grupos que foram criados pelos nazistas e que são utilizados até hoje, que é o caso do Sol Negro, que é um símbolo ali do nazismo esotérico do Himmler, né? E ele tinha uma tatuagem desse Sol Negro, e ele seria integrante de um grupo chamado Hiperbórea, tá? Ordem dos Cavaleiros Tirodal da Argentina, que usa um símbolo chamado Hiperbórea, que junta duas runas. Enfim, então assim, ele é um cara ligado a grupos neonazistas, ele é um extremista de direita, porém, como o Matias, acho que na minha opinião você foi muito feliz em uma frase, né, que é falar, ele é um cidadão argentino, ele pensa como um cidadão argentino, ele é motivado por pautas argentinas. Não há nada nesse momento que indique alguma questão ligada ao governo brasileiro, tá? Inclusive, a Silvia Colombo, repórter da Folha de São Paulo, que nós já entrevistamos aqui no repertório, talvez a repórter dos grandes veículos de mídia, né, que mais se dedique a temas da nossa vizinhança latino-americana, ela entrevistou o Luiz Naidenoff, que é um senador da União Cívica Radical, opositora a Cristina Kirchner, e o senador disse que ele compreende a repercussão no Brasil devido à nacionalidade do extremista, mas ele descarta que tenha ligações com o cenário político. Ele fala, o ambiente de confrontação que permitiu esse terrível incidente corresponde apenas à realidade local. Sabemos que Bolsonaro vem fazendo declarações contra o peronismo, mas daí associar as atitudes do agressor ao bolsonarismo é precipitado. Tá?
E ele disse que o que está por trás da tentativa de disparo é uma fricção que tem como lógica a identificação de inimigos, que é o que aqui no Brasil se convencionou, né, chamar de polarização. Mas vamos lembrar, lá a Cristina Kirchner, ela é uma figura divisiva, de um lado os apoiadores do cristianismo, e ela também acaba sendo demonizada por diversos outros setores, tanto ou por aquela pauta de falar, não, a Cristina Kirchner representa a corrupção, representa o clientelismo na política, mas também aquela coisa de ela é comunista, ela é pró-aborto, ideologia de gênero, ela é satânica, ela é satã. O Foro de São Paulo. Foro de São Paulo, todas essas questões que se relacionam, é óbvio, com o cenário político brasileiro. A gente vê discursos aqui parecidos também. Porém, como o senador falou e como o Matias falou, é também presente no cenário argentino com as particularidades do cenário argentino. Eles acabam se retroalimentando, mas não dá para apontar, né, uma relação direta. Aí, por exemplo, tem lá o Javier Milei, né, que é o novo símbolo, né, do eleitorado à direita da Argentina, que às vezes é chamado de Bolsonaro argentino. O Cast no Chile. Assim como o Bolsonaro é chamado de Trump brasileiro, só que cada um tem as suas particularidades. Então, enfim. E cada um tem o seu cenário político. Então, o homem foi, obviamente, detido. Tá? Segundo a imprensa argentina, a arma falhou, porque, repito, em um dos vídeos é muito claro isso, e isso está, inclusive, a Al Jazeera ouviu um analista de balística e tal, para ver as imagens, e o cara fala, como você mencionou, o gatilho é puxado e você vê o cão da arma se mexendo. Então, assim, foi um milagre, tá? Não sei o que pode ter sido. Pode ter sido uma falha da arma, não sei qual é o fabricante da arma. Havia 5 balas no pente. Ou às vezes o cara esqueceu de engatilhar, não sei. Mas assim, foi um milagre, porque o cão. O cão é aquela parte de trás da arma, sabe, gente? Que faz o clique e aí dispara de fato. Porque era uma arma. Projétil. Era uma pistola automática, né? Isso. Então, assim, não sei qual é o fabricante da arma, não sei se era, sei lá, problema de manutenção. Se foi um anjo da guarda, tá? Pra quem acredita em, né? Não, já fizeram, já tem imagem circulando que foi o Nestor que entrou na frente. Não, isso é sério. Assim, então... que tem esse componente muito forte, né, na política argentina. Aí a gente entra numa outra coisa, né? O fato da arma não ter disparado, então, assim, vai ter o camarada que vai achar que foi o Nestor, o espírito do Nestor Kirchner, que se meteu na frente da arma e protegeu, ou sei lá, a Evita Peron, não sei, alguém, San Martín, Maradona, né? O Maradona era amigo do Nestor Kirchner. Não, e amigo da própria Cristina. E também tem gente, e aí isso tem repercutido muito aqui no Brasil, né, dizendo que viu a arma, nem disparou nem nada, é uma armação, né, foi algo fake, né, teve enquete aí no Twitter perguntando se era fake ou fato e tal, e assim, acharam um ótimo ator então, né, porque o cara passou anos no papel, fazendo tatuagem neonazista, fazendo parte de grupo neonazista e tudo mais, brigando, sendo xenófobo com peruanos, né. Então, foi falso, foi armado e tal. Não tem nada que indique agora. Quem quer acreditar que foi armado vai acreditar, é claro. A base da teoria da conspiração é que a falta de evidências é a evidência. Então é por isso que é difícil discutir com quem acha que, sei lá, que o homem... que a terra é plana, ou que o homem não foi à Lua, sei lá, alguma coisa assim, né? Embora no caso do homem ter ido à Lua, que não falta evidência. Mas então... Nós tivemos essa coisa de colocar, né, de ligar imediatamente ao cenário político brasileiro. Teve muita imagem de perfis falsos do criminoso / terrorista circulando. Tá? Os perfis dele já foram desativados, já foram tirados do ar. Até porque ele passou por diversas mudanças físicas, né? Seja corte de cabelo, enfim, peso, então... Tem várias fotos circulando dele e que daí podem levar a outras pessoas, né? Assim, porque ele teria feições bastante comuns, então não seria muito destacado.
Ele, em março de 2021, foi autuado pela polícia por porte ilegal de arma branca. Ele estava com uma faca de 35 centímetros no carro, tá? E na casa dele foram apreendidos o computador, o celular dele, e também 2 caixas totalizando 100 munições da pistola que ele utilizou na tentativa de atentado de assassinato. Segundo também alguns levantamentos, ele apareceu recentemente na televisão argentina, sabe quando entrevistam populares na rua, né, e ele falando contra os programas de assistência social e também contra a presença de estrangeiros no país, o que, né, dialoga com o que você falou antes sobre a questão dos peruanos, né, ele ter tido um episódio xenófobo contra peruanos. Então, sobre o atentado, né, barra crime, e sobre o criminoso / terrorista, é isso. Agora a gente vai falar um pouco da repercussão política disso. Né? Primeiro falando da própria Argentina. Por quê? Porque hoje, sexta-feira, dia 2, né, nós tivemos milhares de apoiadores da Cristina Kirchner se reunindo em Buenos Aires, também com a presença de sindicatos. E aí o que aconteceu? O Alberto Fernandes, o presidente, está sendo criticado por políticos argentinos, tá? Como, por exemplo, a Patrícia Bullrich, líder do partido do Maurício Macri, né, ex-presidente, porque o Alberto Fernandes ele decretou hoje, dia 2 de setembro, como um feriado nacional para que a população pudesse se solidarizar contra esse abominável ato de violência. E aí a oposição, parte da oposição, pelo menos, né, está dizendo que isso é uma partidarização, é um oportunismo em cima do atentado. Tá? Então, a Silvia Colombo, novamente, ela cita a senadora Carolina Lozada, dizendo que o atentado deve ser investigado com seriedade, mas a população deveria ser instada a manter-se tranquila. Esse circo não favorece a pacificação da situação. O presidente disse que por trás da tentativa está o discurso de ódio que está dividindo os argentinos, tá? E que é importante que os argentinos aprendam a conviver e a dialogar entre si. A gente vai falar, né, mais pra frente, quando a gente falar do Chile, né, de outro episódio de violência política aqui na nossa região latino-americana. E então, assim, somando o programa passado e esse, nós temos um atentado contra a comitiva do Petro, que ainda não foi esclarecido, né, no leste da Colômbia, o Petro, o recém-possado presidente colombiano de esquerda, uma tentativa de assassinato contra Cristina Kirchner e um ato de violência contra um irmão do Gabriel Boric, o presidente chileno. Então, semana passada, essa semana, são pelo menos 3 episódios de violência destacados, né, na nossa região latino-americana. E sobre o processo contra a Cristina Kirchner, o pedido de 12 anos de prisão, lembrando que além dos 12 anos de prisão, pede que ela seja declarada inelegível, né, e que ela devolva o equivalente a cerca de 200 milhões de reais para os cofres públicos. Tá? A gente falou mais desse pedido de prisão no programa passado. Uma coisa que é interessante, porque assim, mesmo com a gente falando aqui de violência política, né, contra lideranças, e 3 lideranças de esquerda, no caso, na América Latina, né? A gente falando de que a oposição criticou a decisão do Alberto Fernandes, basicamente todos os setores políticos da Argentina se solidarizaram com o que aconteceu, incluindo o Maurício Macri, que foi o mais ferrenho rival da Kirchner nos últimos anos, né? O governo Maurício Macri foi muito marcado por falar, olha, a gente herdou esse problema da Cristina Kirchner. A herança pesada, como ficou conhecida, né? Então, a gente tem que pegar dinheiro com a FMI por causa da Cristina Kirchner e tal. E ele se solidarizou. Aqui no Brasil, também tivemos declarações de solidariedade, de apoio do Lula, da Simone Tebet. De todos os presidenciáveis, menos o Bolsonaro no Twitter, pelo menos pensando, né, que hoje o Twitter serve como uma ferramenta diplomática também. Isso. Hoje, tá, dia 2, o Bolsonaro, ele falando sobre o caso, né, ele, abro aspas, tá, ele está no Rio Grande do Sul, né, matéria do Paulo Musolon e do Cauê Fonseca.
já mandei uma notinha. Ele falou assim, já mandei uma notinha, eu lamento. Agora, quando eu tomei a facada, teve gente que vibrou por aí, lamento. Já teve gente que tentou colocar na minha conta já esse problema. O agressor ali, ainda bem que não sabia mexer com arma. Se soubesse, teria sucesso no intento. Tá? Essas são as aspas, né? Enfim, do atual presidente Jair Bolsonaro. E aí, a nota foi divulgada 2 horas depois pelo Itamaraty, dizendo que o Brasil repudia toda e qualquer forma de violência com motivação política e reitera seu invariável respaldo à irmã nação argentina. Tá? E o que acontece? Um dos motivos do comentário do Matias, inclusive, foi que o Bolsonaro, ele demorou ele demorou em relação aos outros presidenciáveis, outras lideranças, para se pronunciar. Né? Ele ficou em silêncio até o começo da tarde de sexta-feira. Tá? Então assim, mas de noite ele podia estar, sei lá, já foi dormir, alguma coisa assim. Ok, mas talvez devesse ter sido uma das primeiras coisas a se fazer na sexta-feira como chefe do Estado brasileiro. Não tô nem falando da pessoa, tô falando como chefe do Estado brasileiro. Porque pensando na Ibero-América do Sul, excluindo as Guianas. América do Sul. Excluindo as Guianas, né? Porque a rede de contatos é outra, né? Inclusive, no próprio Twitter, ambos chefes de Estado de Suriname e Guiana são muito ausentes, ao contrário aqui do resto da América do Sul. Mas até de madrugada, apenas o Bolsonaro, o Petro, o Mário Abdo Benítez e o Luiz Alberto Lacalle Pou não haviam se manifestado. E os mandatários de Colômbia, Paraguai e Uruguai o fizeram como a primeira ordem do dia, né? Pelo menos nas redes sociais. O Guilherme Lasso, presidente do Equador, também se manifestou. Estou citando ele porque ele é outra presidência de direita na região. Mas ele já tinha se manifestado na noite. Sim. Eu estou falando durante a madrugada, eram os únicos que não tinham se manifestado ainda. A gente pode entender por questões de agenda, ou mesmo sono, né? Porque, enfim, o presidente pode dormir também, né? Mas nas primeiras horas do dia já o fizeram, né? Matias, você tem mais comentários sobre o atentado, sobre o assassinato? Não, sigamos. A gente continua na Argentina, na verdade, com uma outra notícia, já que a Secretaria de Saúde de Tucumã, né, que fica ali ao norte... Noroeste. Noroeste da Argentina, declarou que 3 pessoas morreram e 5 outras pessoas estão internadas devido a uma pneumonia de origem desconhecida. E, segundo as autoridades médicas que examinaram as pessoas, tanto o Covid quanto o vírus influenza, né, o vírus da gripe, quanto o hantavírus já foram descartados, tá? E afirmando que, e também boa parte dessas pessoas internadas com essa pneumonia de origem desconhecida são funcionários de saúde, tá? São profissionais da saúde. Eles foram testados também para 25 outras enfermidades e nenhuma conhecida foi identificada. Tá? Amostras foram enviadas para o Instituto Malbrán, em Buenos Aires, que é uma espécie de Fiocruz da Argentina, né? Fazendo aqui um paralelo, e para descobrir, enfim, qual aí seria a questão. E o Centro Europeu para Controle de Doenças, né, que é o principal centro epidêmico da União Europeia, está colaborando com as autoridades argentinas, e a OMS também está ciente do caso, tá? Que seria aí talvez um novo tipo de pneumonia, enfim. Ou então, não sei, vamos todos morrer. Mentira, tá? Brincadeira. Da Argentina, nós vamos até o Paraguai, meu caro Matias, já que o presidente, o Mário Abdo Benítez, na segunda-feira, vetou um projeto de lei que foi aprovado pelo Senado paraguaio. O Senado paraguaio aprovou um projeto de lei que permitiria a mineração de criptomoedas no Paraguai, classificando isso como atividade do setor industrial. Tá? Seria uma grande regulação da mineração de criptomoedas.
E o decreto presidencial veta a iniciativa sob assessoria da Administração Nacional de Energia Elétrica do Paraguai, dizendo que isso é caracterizado pelo alto consumo de energia elétrica, uso intensivo de capital e baixo uso de mão de obra. Basicamente dizendo que a gente vai gastar energia pra caramba, ninguém trabalha com isso, não gera posto de trabalho, não gera emprego, a gente só vai gastar dinheiro e gastar energia elétrica. Parece até né? Só faltou mandar um valor trabalho aí pra poder fazer matéria do Grespan. Só que assim, uma coisa que é interessante, a gente já falou aqui algumas vezes do caso de El Salvador, né, que institucionalizou o Bitcoin como moeda nacional, e o governo salvadorenho investiu, né, na geração de energia elétrica para a mineração de Bitcoin. Se o Paraguai enveredar por um caminho parecido, ano que vem tem renegociação de Brasil e Itaipu, né, do Acordo de Itaipu. E vamos lembrar, muito da energia brasileira, da energia que o Brasil consome vindo de Itaipu, não é brasileira, é energia paraguaia, que o Paraguai não consome e vende para o Brasil como excedente. Então, se algum milionário paraguaio, alguma coisa assim, falar, não, quer saber, eu vou fazer uma usina de mineração de Bitcoin, eu vou comprar aqui todas as placas de processamento, enfim, vou usar a energia de Itaipu, eu vou pagar mais do que o Brasil paga. É uma hipótese extremamente improvável, mas do jeito que o mundo anda maluco, né, aí a gente vai depender do Chilaver pra negociar, porque o Chilaver vai ser candidato. Pois é. Do Paraguai nós vamos para o Brasil, meu caro Matias, né, com algumas notícias aqui sobre notícias ligando o Brasil, né, e o exterior, duas delas sobre as festividades do 7 de setembro, semana que vem, que marcam os 200 anos de independência do Brasil. Lembrando que é uma data que precisa ser comemorada, e comemorar significa trazer à memória. Ou seja, não é apenas você celebrar, não é apenas um ufanismo vazio, é um período de reflexão, um período de você pensar, né, de pensarmos o país que temos, o país que queremos, como chegamos até aqui, como resolver os problemas sociais do Brasil. Então, desses 200 anos, né, quanto tempo nós tivemos a escravidão de pessoas, o legado disso, enfim, isso vai ser o tema do Nerdologia que vai sair semana que vem, vai sair justamente na terça-feira, dia 6, na véspera, né? E como parte das celebrações, foi anunciado que os presidentes de Portugal, Guiné-Bissau e Cabo Verde estarão aqui no Brasil. Tá? Esses foram os que confirmaram. O Itamaraty disse que todos os países lusófonos foram convidados, né? E também o governo dos Estados Unidos anunciou que teremos 3 navios dos Estados Unidos estarão numa parada naval no 7 de setembro no Rio de Janeiro. Por quê? Né? Porque esses navios já estarão aqui no Brasil, porque eles estarão no exercício UNITAS, né? Ou UNITAS, ou UNITAS, que é um grande exercício naval realizado entre a Marinha dos Estados Unidos e marinhas dos países latino-americanos, que já estava prevista para ser aqui no Brasil e tinha sido adiada por conta da pandemia. A gente falou isso aqui no programa, acho que 2 semanas atrás. Por quê? Porque certamente vai ter um monte de gente falando no Twitter, nas redes sociais, olha só, vai ter golpe, tropas dos Estados Unidos no Brasil no 7 de setembro e tal. Não, eles já estariam aqui, e aí anunciaram que 3 navios vão participar do desfile naval do 7 de setembro. Falando em temas náuticos, meu caro Matias, o IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, cancelou a autorização da exportação do porta-aviões São Paulo para a Turquia e determinou o retorno da embarcação para o Brasil, né? Lembrando, ele foi vendido para o Vera Sucata, porém a negociação tem ali uma série de problemas devido à presença de amianto, tá? Na embarcação, o navio que está próximo do Estreito de Gibraltar. Então, pela ordem, ele vai ter que dar meia volta e voltar ao Brasil, tá? E, finalmente, um cidadão brasileiro, tá, chamado Kesley Vial, morreu nos Estados Unidos, na última semana, em Albuquerque, no Novo México.
Ele estava há 4 meses detido por agentes de imigração do país, com acusações de maus tratos, inclusive. O Departamento de Segurança dos Estados Unidos havia chegado a pedir a suspensão do centro de detenção onde ele estava, tá? E segundo a advogada que presta assistência à família, ele teria tirado a própria vida, tá? Ele foi detido por agentes de patrulha da fronteira em El Paso, no Texas, depois de entrar nos Estados Unidos de maneira irregular, e então ele foi encaminhado ao centro de detenção do Condado de Torrance, tá? Que foi onde ele faleceu e é onde, repito, existem uma série de denúncias de maus tratos contra pessoas que estão ali. Do Brasil, nós vamos para o Peru, onde a Yennefer Paredes, a cunhada do Pedro Castilho, foi presa preventivamente, né, por conta do inquérito de corrupção, né, na qual ela está envolvida, e também, inclusive, o presidente. Né? Ela ficará presa preventivamente por 30 meses a partir do último domingo. Ela que já foi chamada pelo Pedro Castilho mais de uma vez como uma filha, porque, embora teoricamente sua cunhada, ele e a sua esposa criaram ela desde criança, basicamente. Né? E as autoridades judiciais peruanas alegam que ela era parte de um esquema de tráfico de influência, tá? Tentando vender, negociar acesso a aliados do presidente. Isso no departamento de Cajamarca, da onde vem o Pedro Castilho. Aí vamos para a Colômbia com 3 notícias. Primeira delas, né, a gente já havia comentado da normalização de relações entre Colômbia e Venezuela, e isso foi sacramentado nessa última semana, né, já que o novo embaixador da Colômbia para a Venezuela, o Armando Benedetti, entregou suas credenciais ao Nicolás Maduro na última segunda-feira, dia 29 de agosto. Nós tivemos lá a cerimônia e o Maduro estava com um visual curioso, né? Ele estava ali com uma túnica branca, um chapelão com as cores da bandeira venezuelana e tal, enfim, é um visual curioso, né, por assim dizer, e concretizando então a normalização das relações. E nesse sentido foi comentado que a Venezuela estaria cogitando retornar à comunidade andina, né, que reúne Colômbia, Peru, Bolívia e Equador. Né? Então é uma possibilidade. A outra notícia é que o Gustavo Petro, falando em comunidade andina, ele viajou essa semana para o Peru para participar do Conselho Presidencial da Comunidade Andina. Foi a sua primeira viagem ao exterior, onde ele se encontrou com o Pedro Castilho, com o Guilherme Lasso e o Luiz Arce, né? E o Peru assume então a presidência pró-tempore da Comunidade Andina, né? Nas presidências de órgãos multilaterais, de órgãos rotativa, internacionais, é sempre rotativa, presidência que estava nas mãos do Equador, tá? O Petro se encontrou ali com seus colegas, os seus vizinhos e tal, e falou que também pretende ir ao Chile muito em breve, tá? E a outra notícia foi que a Colômbia registrou o recorde mundial, para ser mais preciso, em Bogotá, do maior concerto do mundo, tá? Porque a Orquestra Filarmônica de Bogotá juntou 16 mil músicos e cantores e corais infantis para apresentar diversas peças, né? Inclusive a Nona Sinfonia de Beethoven. Tá? O evento ocorreu no Parque Metropolitano Simón Bolívar, em Bogotá, e como parte das celebrações pelo relatório final da Comissão da Verdade sobre o conflito interno, né, na Colômbia. Então, registraram o recorde de 16 mil músicos participando do maior concerto do mundo, tá? Recorde mundial. Aí, meu caro Matias, a gente vai ao norte e a gente vai dar uma roubadinha. Porque, o que acontece? Nós temos uma notícia de São Cristóvão e Neves, que não é um país latino-americano, porque foi colônia inglesa, né? Colônia britânica. Mas está aqui perto. Inclusive, no original, vamos dizer assim, é St. Kitts, né?
Nas línguas latinas é São Cristóvão, porque Colombo teria passado por lá. Então, assim, como foi Cristóvão Colombo que, muitas aspas, descobriu, tá aqui perto, e a gente precisava pôr a notícia no programa, então a gente vai dar uma roubadinha e a gente vai colocar São Cristóvão aqui e Neves no nosso programa, no nosso bloco. Por quê? Porque a corte de 9 países do Caribe Oriental, é uma corte conjunta, avaliou que a orientação sexual das pessoas são protegidas pelo seu direito à privacidade e que leis coloniais que criminalizam a homossexualidade são inválidas, não são justas, né? Essa avaliação por essa corte formada por vários países caribenhos foi solicitada pela Aliança pela Igualdade em São Cristóvão e Neves, que é uma organização que luta pelos direitos civis de pessoas homossexuais e, consequentemente, a lei que criminalizava a homossexualidade em São Cristóvão e Neves foi declarada inválida, tá? Era um dos países caribenhos que ainda tinha uma lei do período colonial que criminalizava a orientação sexual das pessoas, e agora essa lei foi declarada, então, inválida pela corte baseada em Santa Lúcia, tá? Afirmando que a chamada Lei Antissodomia de 1873 viola os direitos das pessoas e que, por isso, ela é nula e não tem força de lei. A questão é que o governo de São Cristóvão e Neves mandou um representante para a corte para defender a lei que criminaliza a homossexualidade, tá? E mesmo assim perderam a causa, tá? Então agora o país terá 180 dias para reavaliar suas leis, porém ela já deixa de valer de qualquer maneira. Do Caribe, né, no Caribe, né, porque também tem costa no Caribe, nós vamos para o México, né, onde foi revelado mais um detalhe do caso dos 23 estudantes que desapareceram, né, em 2014. Lembrando que desaparecimento, a gente já falou isso aqui algumas vezes, né, desaparecimento forçado, desaparecimento político, isso tem nome. Isso é sequestro, homicídio e ocultação de cadáver, tá? São vários crimes envolvidos em um só. E daqueles 43 estudantes mexicanos, e no programa passado a gente mencionou, né, que inclusive o ex-procurador-geral foi preso como parte das investigações, mais de 80 pessoas foram presas, incluindo aí policiais, militares e pessoas ligadas a grupos traficantes. 6 deles foram mantidos em um galpão, vivos por dias, e depois eles foram entregues, tá, digamos assim, ao coronel José Rodrigues Pérez, que ordenou a execução dos 6 estudantes. Então, um envolvimento direto de um alto oficial das Forças Armadas Mexicanas na morte desses estudantes, pelo menos de 6 deles. E aí, meu caro Matias, a gente chegou no México pela costa do Caribe, a gente atravessa, vamos para a costa do Pacífico. De Cancún a Acapulco. De Cancún a Acapulco, boa! Né? E aí nós vamos para o Chile, primeiro, com uma correção, tá, do que a gente falou no último programa. Porque o voto no referendo da nova Constituição chilena nesse dia 4 de setembro será obrigatório. Tá? O voto no Chile, ele não é obrigatório. A gente sempre fala da presença eleitoral no Chile, que é relativamente reduzida e tal, mas o voto nesse referendo ele será sim obrigatório. Tá? Então pedimos desculpas pelo vacilo, que a gente confundiu a regra geral com a regra específica desse caso. Tá? Então, no dia 4 de setembro, teremos o voto que as pessoas vão responder: você aprova o texto da nova Constituição proposta pela Convenção Constitucional? Nesse momento, tá, o voto de rejeição está com 55% nas pesquisas, considerando os votos válidos. Porém, na observação que o Matias fez no programa passado, né, nós ainda temos uma grande quantidade de pessoas que se declara indecisa. Ao mesmo tempo, nós não temos pesquisas mais muito recentes, porque as pesquisas já foram embargadas, tá, no Chile. E assim, o programa da semana que vem, eu vou, usando o termo do TSE, eu vou gravar em transe.
né? Eu vou gravar 2 programas em trânsito, tá? É muito chique o meu sócio. Vou gravar do quarto de hotel. Vai meter o Paulo Francis. Aqui de Nova York. E aí nós teremos, inclusive, aí o Matias vai estar ajeitando aí, vai estar providenciando com seus contatos, nós teremos um convidado ou convidada diretamente do Chile para comentar o resultado do plebiscito, seja ele qual for, tá? E aí, uma coisa curiosa, né, que a gente mencionou no programa passado, que caso a proposta, né, da nova Constituição seja rejeitada, não existe uma espécie de plano B. Sim, óbvio, a atual Constituição vai continuar valendo. Mas o que vão fazer com a Constituição planejada? Vão ter que elaborar outra? Podem propor de novo? Tem que esperar alguma coisa, né? Enfim, então também está se planejando como seria o eventual plano B, né? E mesmo, vamos lembrar, mesmo que a vitória seja do sim, do apruebo, né? Isso ela não vai começar a valer do dia para a noite. Aí ela vai passar pelo Congresso e nesse processo vai continuar valendo a ditadura pinochetista, tá? Então ainda é um processo que, repito, não é do dia para a noite. Além disso, 2 outras notícias do Chile. Uma delas, como a gente mencionou, foi que na Universidade do Chile, durante um evento, né, sobre o referendo, durante uma campanha pela aprovação da nova Constituição, o Simón Boric, que é responsável pela comunicação da Universidade do Chile e é irmão do presidente, ele teve que ser levado ao hospital porque ele foi agredido por manifestantes anti-governo. Tá? E é bom esclarecer, antigoverno à esquerda, a oposição à esquerda do governo Boric. Boric é pelego. Na visão desses manifestantes seria essa, né, a motivação. Não foi só o Simón que foi agredido, outras pessoas que estavam na companhia dele também, e os manifestantes teriam queimado uma bandeira do Chile antes desse ato. E existe, né, uma grande crítica, né, de setores à esquerda do governo sobre a política justamente em relação aos Mapuches, né, já que na semana passada foi preso o líder da coordenação Arauco Maleco, o Héctor Laitul Carilanca, na quarta-feira da semana passada, dia 24 de agosto, ele que teria sido preso por iniciar, né, incêndios na região sul do Chile. E na última segunda-feira, dia 29 de agosto, o Chile convocou um embaixador brasileiro em Santiago, o Paulo Soares Pacheco, para apresentar uma nota formal de protesto sobre os comentários do presidente Jair Bolsonaro durante o debate transmitido no domingo pela TV Bandeirantes. Né? Foi um trecho em que o Bolsonaro, se colocando ali como uma resistência contra o perigo comunista, né? Lembrando da colinha que ele escreveu na mão durante a entrevista para o Jornal Nacional, que tinha o nome de 3 países latino-americanos, entre eles o Chile, né? Isso, aí ele falando nosso Chile, a nossa Colômbia, a nossa Nicarágua, nossa Argentina também. Parecia o Serra falando que comia todo mundo. Enfim. E aí e no debate ele fez referência ao Gabriel Boric de ter participado da queima do metrô de Santiago, né? Ali no contexto do estalido social em 2019, né? Daí a chanceler, a Antônia Urrejola, ela declarou, né, que são absolutamente falsas essas declarações e lamentamos em um contexto eleitoral que se aproveitem de relações bilaterais e se polarizam através da desinformação com notícias falsas. Isso. Lembrando que o Gabriel Boric ele foi um líder estudantil, mas primeiro que até antes de 2019, né? Ele foi um dos pinguinos, se não me engano, né? Ele participou desse movimento. Tem imagem dele
discutindo com o Pinheira no primeiro mandato do Pinheira. Sim. Na época ele era presidente da Federação dos Estudantes da Universidade de Chile, né, conhecida a FET. E não tem nada que indique, não vou nem dizer que prove, né, que indique que o Boric tenha participado da queima do metrô, alguma coisa assim, né? Então, o governo chileno decidiu se manifestar contra as declarações do presidente e candidato no debate da Bandeirantes. E isso é interessante porque dialoga com o que eu falei antes. O Bolsonaro ele pode odiar Cristina Kirchner. O presidente do Brasil tem que se solidarizar com a vice-presidente argentina. Então, quando o Bolsonaro fala isso como candidato, ele ainda é o presidente. Se, sei lá, se a Simone Tebet falasse alguma coisa do tipo, se o cara do Novo, Felipe Dávila, falasse alguma coisa do tipo, duvido muito que o governo chileno convocaria um embaixador. O problema ali é que ele não é só o candidato, ele é também o presidente do Brasil, né? Enfim, e aí tivemos a convocação do embaixador brasileiro em Santiago para receber aí essa reprimenda.